Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre como ter uma carteira de fiagros diversificada. Então você sabe como diversificar nos seus fiagros? Sabe como? A gente tem muitos fiagros aí que a maioria é indexado à taxa DI. E aí a pergunta é como diversificar em uma carteira de fiagros. Então a gente vai ver hoje aqui alguns fiagros que você pode observar dentro dos relatórios gerenciais como fazer essa diversificação. Tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, FI, Fiagro, EFI Infra é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, tá bom? Para você ficar ligado aqui nos vídeos que a gente posta aqui no canal. Eu também vou deixar na descrição o link do nosso grupo do Telegram e também o nosso link também para você se tornar membro do canal e ajudar a gente aqui também a continuar nosso trabalho, tá bom? Bom, nosso primeiro fiagro que a gente vai falar então aqui no canal é o VCRA11. VCRA11 da Vectis. Então, da Vectis é a gestora, né? A gente vai ver então as características. Então, esse é o Vectis Data Agro da Vectis Gestão. Todos os fundos que a gente vai falar aqui é um fundo que investe principalmente, são fundos de crédito. A maioria dos fiagros são fiagros de crédito, né? Isso é a maioria, tem outros ali que são fiagros de terras, né? E outros FIIs, né, que surgiram antes da normatização aí dos fiagros, né, que tem característica de fiagro, mas é classificado como FI, tá? Então, esse aqui é o Vex, essa aqui é a carteira dele, né? Tem 15, a diversificação dele em 14 papéis, né? Tem inclusive um CRI ali. E a gente verifica que a maioria dos fiagros também tem uma indexação preponderante no CDI, tá? Aqui, por exemplo, aqui a gente só tem o IPCA e a Selic, que na verdade é onde o caixa do fundo está aplicado. Então a exposição dos fiagros, a maioria deles são pela taxa DI, então pela taxa DI fica complicado a gente fazer qualquer tipo de diversificação, tá? Uns têm um equilíbrio aí sim em relação ao CDI e ao IPCA, mas de uma forma, na maioria deles, a exposição é pela taxa DI. Então, como diversificar, né? A gente pode diversificar pelo segmento ou pelo setor, né? Onde os créditos estão ali concentrados. No caso aqui do Vectis, ele é bem diversificado, como a gente verifica aqui em relação, inclusive, aos setores, mas está mais voltado para esses três setores aqui. Um é o produtor de grãos, 18,3%, produção de café, 14,8%, e palma. Para quem não sabe o que é palma, né? É o fruto da palmeira, né? Então eles extraem um óleo que é usado na culinária, né? Na parte da beleza, né? No setor de beleza e cosméticos, 14%. Esses são as três principais culturas aí, ou segmentos, que esse fiagro tem exposição aos seus créditos, tá? A gente verifica que 80% dos seus papéis é pela taxa DI. Essa Selic que ele informa que é o caixa, mas a indexação mesmo nos papéis objetivos, objeto principal do fiagro, somente IPCA que é 6,6% e a taxa DI é a preponderante, tá? Então, uma forma de diversificar é exatamente pelo setor de atuação dos credores do fundo, tá? Então aqui, principal, produção de grãos, produtor de café e palma, né, que produz então óleo de palma. Bom, outro que a gente pode aqui citar como uma diversificação é o fiagro RZAG 11 da RISA, na Asset. A RISA que é a gestora do fundo. Então é um fiagro também que a gente pode estar com um preço interessante, inclusive no mercado. E a gente pode também fazer a diversificação por ele. Vamos conhecer então como o fiagro atua. Bom, dentro do RZAG que a gente verifica uma preponderância na taxa indexadora aí dos papéis, 100% é o CDI, então não tem como diversificar pelo indexador. A gente vê aqui o portfólio das garantias, né? A maioria aí as garantias de alienação fiduciária das terras e aval. E aonde a gente pode diversificar aqui no fundo, ó, ele tem uma alocação, metade dos seus credores investem pela cultura da soja, são produtores de soja, né? Um dos principais culturas aí produzidas no Brasil, né? A soja, grande exportador, o Brasil. E o RZAG, então, dentro dos seus credores, a maioria eles são produtores de soja, metade aqui está na produção de soja. Então, essa diversificação é importante, né? A gente verifica que a soja for bem, o fundo vai bem, né? Os seus credores vão conseguir pagar normal ali
os seus financiamentos. Se a soja for mal, realmente ali vai ter um impacto aqui dentro do fluxo financeiro aqui dos papéis, né? Então, por isso que é bom diversificar, não ficar alocado só na soja. A gente viu lá que a maioria é produtores de grãos, palma, né? E agora produção de café. Aqui já você já diversificaria e investindo ali a maioria do fundo investindo em soja, tá? Mas tem outros aqui, papéis com culturas com menores exposições, né? Milho, algodão, que não tinha inclusive no outro, sementes de soja, sementes de pastagem, sorgo e outros. Então, esse aqui seria a maioria da cultura, o portfólio indexado aí no segmento de produção de soja. Aqui para baixo a gente vê também a diversificação do fundo em relação aos seus papéis, são 27 papéis diferentes. Se a gente for verificar aqui dentro dos CRIs, o Virgo é a emissora, mas a emissora é só uma intermediadora, né? E a gente verifica aqui mais para baixo também os 10 os 10 credores do fundo, né? E aqui o histórico dele, né? Qual é a participação dele no mercado, quantos anos já atua no mercado. A gente verifica aqui, ó. Atafona Semente Produtora, atuando há mais de 40 anos. KPS Agropecuária, atuando há mais de 30 anos. Outro aqui mais de 35, 50, 60 anos, 40 anos. Então, é isso que a gente tem que estudar quando verificar aí os nossos fiagros para investir, tá? Aqui, na diversificação, a gente verifica que ele está mais alocado em soja, mas a gente tem todo um histórico aqui da diversificação através também dos credores, tá? Outro fundo aqui que a gente pode, outro fiagro que a gente pode aqui fazer uma análise de diversificação é o fiagro Rura 11, um fiagro aí da Itaú, né? Gerido pelo Banco Itaú. Então o Rura 11 também é um fundo bem diversificado. A gente vai ver aqui dentro do relatório gerencial. Dentro das informações da carteira, a gente verifica a exposição setorial. Esse fundo está mais alocado aqui, ó, em açúcar e produtor rural de grãos, ó, 16% e 15%. Então é em torno, né, de 30% da carteira alocado nesses dois produtos, né? Então, esse que mais voltado para essas duas culturas, principalmente açúcar e etanol, produção de grãos, e ele é bem diversificado em outras culturas aqui, com 10% ou menos, né? Chegando aqui alguns a 1%. Ó. Então a gente tem produtores rurais para agropecuária, citros, uva, fertilizantes, cooperativas, algodão e grãos, pecuária, melão, cana, tem aqui têxtil, avicultura, né? Então tem aqui uma gama de diversificação nos outros 70%, onde o fundo está exposto, mas ele é mais exposto então ao açúcar e ao etanol, né? Então essa é a exposição. Em relação às garantias, a maioria são garantias, alienação fiduciária de terras, são 45 devedores que ele tem na carteira, então tem também uma diversificação em relação aos devedores, tá? Então isso é importante, ó, 45 devedores diferentes, né? E 15 culturas ou segmentos que a gente viu lá com preponderância em produção de grãos e açúcar e etanol. Então ele está apenas 23% do seu PL exposto em 5 devedores, então também é um percentual bem interessante aí para um fundo que só ele em si ele tem uma diversificação, ele é bem pulverizado aí com uma diversificação interessante. Qualquer impacto, né, em algum segmento acaba aí o fundo não tendo sendo atingido de uma forma mais voraz, né? Outro que a gente pode aqui destacar é o fiagro PLCA11 da Plural, outro fiagro também interessante em relação à diversificação. A gente verifica que pela diversificação da carteira, né, tem 33% aqui que é a parte que tem outros menores aqui setores, né? Mas o principal setor, 18%, é na área de fertilizantes especiais, 15% em sucro energético e 14% em grãos. Então aqui a gente verifica que grãos está em 3 dos 4 que a gente verificou, né? Mas os principais aqui tem sim uma diversificação. Fertilizante a gente não tinha visto nenhum e nem sucro energético. A gente viu açúcar e etanol, né? Que também praticamente é o mesmo segmento, né, que o sucro energético, mas ele tem 15% aqui de alocação. O outro que a gente viu a maioria em soja, a gente verifica aqui então que fertilizantes aqui tu dá como
o top aqui da atuação do PLCA11, e tem outros aqui, têxtil, siderurgia e revenda de insumos também, como parte aí da carteira com percentuais menores. Dentro aqui dos devedores, né, a gente verifica que o fundo tem uma alocação maior, 17% aqui em um credor, esse 28% aqui é o caixa do fundo, está com caixa bem grande, 17% em um único aqui, que pela cor é esse WIFBall, né, 17%, o restante com alocações menores aqui, entre 6% e 4%, e a gente verifica também essa diversificação que o fundo tem em relação aos devedores. Tá? Nas securitizadoras, a securitizadora é só uma intermediadora, não tem ali muito observado em relação a uma diversificação. Aqui está pequenininho, né? Mas aqui está a carteira do fundo, o portfólio, são 19 papéis diferentes, né? Todos ali indexados à taxa DI, então não tem diversificação em relação ao indexador, mas tem uma diversificação interessante em relação aos devedores e também aos fertilizantes. E aí tu me pergunta, quanto é que essa carteira rende, quanto custa para poder eu ter uma carteira dessa diversificada de fiagros? Bom, então pessoal, olha como é que ficaria essa carteira desses 4 fiagros que a gente falou aqui no canal, agora nesse vídeo, né? Quanto custaria essa carteira, né? Então, com o fechamento agora desse último pregão, né? Realizado ontem, aí dia 6, né? Dia 7, na verdade, 7 de junho, com os preços fechados ontem, no dia 7 de junho, você montaria essa carteira por R$ 202,26, né? Ela te renderia aí R$ 2,77 com os dividendos que vão ser pagos agora em junho, né? R$ 2,77, uma cota de cada uma delas, né? A gente vê que tem aqui, são 2 fiagros na cota na base 100, estão descontados aí no mercado, e 2 fiagros na cota 10, que é o único que está um pouquinho mais, muito próximo ali ao valor patrimonial, é o Rura 11, o RZAG está aí abaixo também do seu valor patrimonial, e olha quanto eles estão rendendo aqui de yield, né? VCRA 11, 16,58% desses 4 aqui, que está com maior yield, maior distribuição nos últimos 12 meses, e o PLCA 11, que está com uma, né, eu classifiquei aqui como menor na distribuição, 12,81%, lembrando que isso todos esses proventos são isentos de imposto de renda, então todos aqui rendendo mais do que qualquer outro fundo aí indexado, ou qualquer outra, né, aplicação que você fizer, qualquer outro investimento baseado na taxa Selic ou na taxa DI, e essa carteira rendeu nos últimos 12 meses, em média, 14,83% de dividend yield isentos de imposto de renda. Então a gente vê aí, é possível diversificar com uma carteira aí de fiagros, tá? Com base aí né, no segmento de atuação ou de produção dos seus devedores. Todos esses fiagros são fiagros de crédito, né? E tá difícil, eu sempre falo aqui, quando eu falo de um fiagro, tá difícil errar um fiagro aí, se você for verificar bem aí os fiagros de crédito, né? Estão todos com bons desempenhos, né? Sem inadimplência, os dividendos aí pagando, na sua maioria, pagando mais de 1%, e alguns ainda aí, muitos, na verdade, abaixo do seu valor patrimonial. Então é isso aí. Se você tem algum aí que você está de olho, está estudando, né? A gente tem alguns já fiagros aí na bolsa, né? Tinham poucos aí no início, no ano passado aí tinha em torno de 25 fiagros na bolsa, a gente tem um pouco mais agora de fiagros aí, né? Papéis, principalmente fiagros de crédito aí listados na bolsa. Se você tem algum que você está estudando aí, quer falar um pouco dele, comente aí no comentário desse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, então deixe o seu like, até o próximo, tchau, tchau.